Boa noite. Boa noite. Um debate no Congresso. Governo e oposição batalham por causa do ministro que pressionou um colega para obter um benefício pessoal. O Brasil descobre que parentes de Gedel Vieira Lima estão envolvidos no projeto imobiliário polêmico. E um conselheiro da Comissão de Ética da Presidência pede para não julgar o caso. Uma nova etapa na Lava Jato. Procuradores e advogados da Odebrecht fecham os termos do acordo de delação. Quase 80 executivos da empresa vão assinar. Entre eles, Emílio e Marcelo Odebrecht. Pesquisadores afirmam que o vírus da Zika pode causar microcefalia até meses depois do nascimento. E na Espanha, promotores pedem a prisão de Neymar. A partir de agora, no Jornal Nacional. Parentes do ministro Gedel Vieira Lima estão envolvidos no projeto do edifício de apartamentos que está no centro de um conflito de interesses entre o público e o privado. A Comissão de Ética da Presidência investiga Gedel porque o ex-ministro da Cultura o acusou de pressionar pela liberação das obras do prédio. A Porto Ladeira da Barra Empreendimentos, responsável pelas obras do residencial Laville, tenta reverter o embargo da obra junto ao IPHAN em Brasília. No processo é representada por dois advogados, Igor Andrade Costa e Jaime de Souza Vieira Lima Filho, primo de Gedel Vieira Lima. A procuração emitida em nome deles foi revelada hoje pela Folha de São Paulo. Um sobrinho de Gedel, Afrísio Vieira da Lima Neto, também aparece no documento, como estagiário. A obra começou em outubro do ano passado com um projeto de 31 andares aprovado pela Prefeitura e autorizado pelo IPHAN da Bahia. Mas o IPHAN Nacional mandou a obra parar na semana passada. O envolvimento do advogado Igor Andrade Costa com Gedel Vieira Lima e com o empreendimento vai além da defesa no processo do IPHAN. Igor é advogado particular de Gedel em processos na Bahia e é sócio do primo dele, Jaime, em um escritório de advocacia. O nome de Igor também aparece na ata da Assembleia que constituiu o condomínio de construção do residencial, em setembro do ano passado. Igor foi designado secretário da Assembleia. Os proprietários dos apartamentos estavam presentes. Pelo apartamento 1101, aparece a Upside Empreendimentos, de uma prima de Gedel, Fernanda Vieira Lima Calazans. O apartamento 2301, que pertence a Gedel, ainda estava em nome da empreendedora. Uma reportagem do Globo Online revelou que Igor Andrade Costa também assinou o contrato social da Porto Ladeira da Barra Empreendimentos Limitada na Junta Comercial de Salvador. Hoje o escritório de Igor e do sobrinho de Gedel estava fechado. De acordo com a documentação, o prédio é construído em regime de administração, ou seja, os donos dos apartamentos são responsáveis pelo andamento da obra e assumem os riscos e as variações de custo. Nenhum dos citados na reportagem atendeu ou retornou às nossas ligações. Por telefone, o ministro Gedel Vieira Lima disse que não quer mais falar sobre o assunto. A Justiça Federal na Bahia proibiu a venda dos apartamentos no edifício Laville. Em Brasília, um conselheiro da Comissão de Ética Pública da Presidência pediu afastamento do caso. O conselheiro José Saraiva é advogado da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia, entidade que representa construtoras no estado. Entre elas, a Cosbate, dona do empreendimento em Salvador, onde Gedel adquiriu um apartamento. Só depois que a informação veio à tona, publicada pelo jornal Folha de São Paulo, o advogado José Saraiva se viu impedido de julgar Gedel na Comissão de Ética Pública. Decidi porque entendo que, diante da ausência de confiança de quem quer que seja a respeito da atuação de qualquer um que vá apreciar interesse de terceiro, essa pessoa não deve participar. Saraiva foi o responsável pelo pedido de mais prazo para analisar o caso na Comissão de Ética, mesmo depois que a maioria dos conselheiros já havia decidido pela abertura do processo. No mesmo dia, atendendo a um apelo de Gedel, ele voltou atrás e retirou o pedido de vistas e o processo foi aberto. O afastamento de Saraiva foi orquestrado pelo próprio Planalto para tentar reduzir o desgaste de Gedel. Na Câmara, a oposição fez barulho, mas foi derrotada. Só na Comissão de Fiscalização e Controle havia 10 requerimentos para ouvir Gedel.
Até o líder do governo, o deputado André Moura, do PSC, que nem é da comissão, estava lá para defender o ministro. Por 17-3, os aliados conseguiram impedir que Gedel fosse convocado para uma acariação com o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, que pediu demissão depois da pressão de Gedel para derrubar o embargo do IPHAN no edifício em Salvador. Calero não compareceu à cerimônia de posse do novo ministro da Cultura, Roberto Freire, e sequer foi citado nos discursos de Freire e do presidente Michel Temer. Fora do costume, a cerimônia foi a portas fechadas, jornalistas barrados. O pivô da história, ministro Gedel, apareceu no fim. O ministro que chega disse que o caso da obra embargada em Salvador é passado. Isso é um assunto encerrado no Ministério, desde o momento em que eu fui convidado. Vai ser respeitada a decisão do IPHAN, até porque o Ministério fez o que tinha que fazer. Manteve a decisão técnica do IPHAN, que é o órgão competente e legal para fazê-lo. E eu, como ministro, vou referendar e sustentar, se necessário, inclusive, no Judiciário. A ordem no Planalto é dar o caso por encerrado, falar pouco, evitar jornalistas. O presidente Michel Temer assumiu o desgaste de manter Gedel no cargo. O ministro está politicamente blindado. Mas, apesar das aparências, o clima interno é muito ruim. No Senado, o presidente Renan Calheiros está se esforçando pessoalmente para pôr em votação o projeto que muda a lei de abuso de autoridade. Os críticos dizem que esse projeto ameaça investigações como a da Lava Jato. A votação em plenário está marcada para 6 de dezembro, mas o projeto pode até entrar na pauta antes dessa data. Renan Calheiros, que responde a 12 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, justifica a pressa ao dizer que a atual lei de abuso de autoridades é da época da ditadura militar e que o projeto em debate é de 2009 e contou com a colaboração de ministros do Supremo. Nenhum agente do Estado, nenhum de nenhum poder está autorizado a usar suas atribuições legais para ofender, humilhar, agredir quem quer que seja. Não há poder sem limites. Representantes da OAB e dos advogados públicos apoiam o projeto. Mas juízes federais e procuradores temem que ele possa atrapalhar investigações como a Lava Jato e alegam que já há leis que impedem os abusos. Membros do Ministério Público e da magistratura, eles já estão submetidos à responsabilização tanto na questão penal como na esfera administrativa. Antes da votação do projeto aqui no plenário do Senado, vai haver mais um debate no dia 1º de dezembro. Entre os convidados, o juiz Sérgio Moro, o ministro Gilmar Mendes do Supremo e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Advogados e procuradores fecharam os termos do acordo de delação premiada do Grupo Odebrecht. Nessa fase, quase 80 executivos e ex-executivos da empresa vão aderir. Os advogados da Odebrecht começaram a chegar no começo da tarde à Procuradoria-Geral da República para fechar os últimos detalhes antes de assinar os acordos. A segurança do prédio foi reforçada. Antes, os executivos assinaram um termo de confidencialidade, prestaram depoimentos preliminares sobre tudo o que tem a dizer sobre o esquema de corrupção. O último passo nessa fase é a assinatura do acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Depois disso, começará a etapa dos depoimentos oficiais, na qual os executivos confirmam o que disseram na pré-delação e entregam provas. São mais de 300 anexos elaborados durante a pré-delação, de acordo com a apuração da TV Globo. Depois de assinada, quase 80 executivos, entre eles Emílio e Marcelo Odebrecht, pai e filho, vão prestar depoimento. A delação, temida no meio político, deve provocar um grande impacto nas investigações da Lava Jato. Os executivos da Odebrecht citaram mais de 200 nomes de políticos de diversos partidos. Depois que todo mundo falar, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ainda vai enviar todo o material para o Supremo Tribunal Federal, junto com um resumo de tudo o que foi revelado. Só então caberá ao ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, analisar as condições da colaboração. Se entender que está tudo correto, Teori homologa os acordos. Depois, separa os trechos que citarem pessoas, políticos com e sem foro privilegiado e manda para a Procuradoria e para a primeira instância. Aí caberá ao Ministério Público Federal
decidir quem será investigado. Advogados da Odebrecht e procuradores passaram o dia todo aqui na sede da Procuradoria-Geral da República fechando os termos do acordo. Está tudo pronto, mas falta um ponto. Quanto da multa, estimada em 2,5 bilhões de dólares a ser paga pela empresa, ficará no Brasil e quanto vai para os Estados Unidos, já que parte dos crimes foi cometida em obras lá fora. Esse ponto tem que ser resolvido para que, além dos executivos, a empresa também assine um acordo. A Odebrecht afirmou que não se manifesta sobre eventual negociação com a Justiça. Funcionárias de 2 joalherias disseram que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, comprava joias com dinheiro vivo. Num dos depoimentos, a diretora comercial da H-Stern, Maria Luísa Trota, disse que atendia Sérgio Cabral sempre na casa do ex-governador e que chegou a vender joias de até R$100 mil com pagamento em dinheiro. Ela não soube dar informações sobre notas fiscais. Vera Lúcia Guerra, gerente da joalheria Antônio Bernardo, diz que também atendeu Sérgio Cabral. A última compra foi há 2 anos, um colar de ouro de cerca de R$10 mil, pago depois em dinheiro por um homem que ela não conhece. A Polícia Federal apreendeu quase 300 joias durante a operação. Os peritos da Polícia Federal estão identificando cada uma das joias. O trabalho é para descobrir se são autênticas e qual o valor de mercado. É uma tipologia de lavagem de dinheiro. Consegue-se, por meio da aquisição de joias, ocultar valores, em tese, ilícitos. O Ministério Público Federal quer saber como integrantes do grupo de Sérgio Cabral souberam da operação 3 dias antes. É o que mostra essa conversa entre Luiz Rogério Magalhães, ex-tesoureiro do PMDB do Rio, e Wagner Jordão Garcia, um dos presos. Olha aqui, a chapa derreteu, quebrou o cofrinho, meteu o martelo no porquinho e quebrou. Falta só chegar a conta só, mandar entregar na casa dele a conta. As joalherias não retornaram às nossas ligações. A Comissão Especial da Câmara está reunida para votar o pacote de medidas de combate à corrupção. Depois de um dia inteiro de ajustes no texto, o relatório ficou com 12 medidas. Entre elas, prisão de 2 a 5 anos e multa para a Caixa 2, dinheiro ilegal recebido durante a campanha eleitoral. O relator abrandou a pena no caso de reincidência e a multa para os partidos também diminuiu. O enriquecimento ilícito de funcionários públicos vira crime. O texto cria o teste de integridade de funcionários públicos, sem implicação penal. Reduz os recursos penais para diminuir atrasos nos processos. Corrupção de grandes valores passa a ser crime hediondo. Cria a figura do reportante do bem, que pode receber recompensa por denunciar um crime. E também o acordo penal, que permite negociar pena diante de confissão de crimes menos graves. A polêmica medida que permitiria que procuradores, promotores e juízes também fossem julgados por crime de responsabilidade ficou de fora. Mas deputados podem tentar aprovar a medida no plenário. O próprio relator prometeu apresentar um projeto de lei separado sobre o assunto. E está em curso também uma articulação para aprovar uma anistia a políticos que praticaram Caixa 2 em eleições passadas. A seguir, o vírus da Zika pode causar microcefalia até meses. Pesquisadores brasileiros e americanos descobriram que o vírus da Zika pode provocar microcefalia em bebês meses depois do nascimento. Quem vê o Guilherme não imagina que ele tem microcefalia. Nem os médicos desconfiaram. A mãe dele teve Zika na gravidez e as consequências surgiram depois. Com 4 meses ele já não rolava, ele não se esforçava para sentar e no 5º mês ele convulsionou a primeira vez. Pesquisadores dos Estados Unidos e do Brasil acompanharam o desenvolvimento do Guilherme e de mais 12 bebês de Pernambuco e do Ceará, filhos de mães que foram infectadas pelo vírus da Zika durante a gravidez. Os 13 bebês nasceram com a cabeça do tamanho normal, mas os pesquisadores observaram que o crescimento da cabeça deles era mais lento. Desses 13 bebês, 11 apresentaram microcefalia depois do nascimento. Os problemas motores, neurológicos e as crises convulsivas começaram a surgir a partir do 5º mês. Mas o estudo não indicou até quando os efeitos podem aparecer. Os pediatras têm que ficar bem alerta e qualquer alteração encaminhar para avaliação com o neurologista para a gente definir, até para poder iniciar logo, instituir a estimulação dessas crianças.
Vamos ver agora a previsão do tempo. Maria Júlia Coutinho, boa noite. Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Eu vou começar a previsão pelas regiões do país. Parte da região sudeste vai receber a influência da borda de um sistema de alta pressão que segue aí esta frente fria que está no oceano e aí traz muita umidade aqui para algumas áreas, como a faixa litorânea do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem previsão de chuva a qualquer hora. 27 graus aí para você e para Renata. Em São Paulo vai ser uma quinta com muita nebulosidade, 26 graus de máxima. BH, a combinação de calor e umidade pode provocar pancada e 29 graus de temperatura. Essa mesma combinação deve levar chuva aqui para a maior parte do centro-oeste e da região norte. Palmas com 36 graus, chuva no período da tarde, Cuiabá com 33 e Goiânia com 29, pancadas. No sul e no nordeste, o destaque é a baixa umidade do ar. Olha aqui, ó, pode ficar menos de 30% a umidade relativa do ar, menor que 30% no Nordeste e também na região sul do país, especialmente no interior dos estados da região. Teresina, termômetros marcando 38 graus, Porto Alegre 27 graus e Curitiba 25, só que com bastante nebulosidade aqui em Curitiba, Bonner, e essa situação de tempo firme no sul deve mudar no final de semana, a gente está de olho. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Renata. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje quem vai ocupar o cargo de embaixadora americana na ONU. A governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, é filha de imigrantes indianos e apoiou outro pré-candidato, Marco Rubio. Em janeiro, foi escolhida para responder ao discurso do presidente Barack Obama sobre o Estado da União e alfinetou o então candidato Trump. Disse que o país deve aceitar imigrantes legais, independentemente de raça e religião, e que nem sempre a voz mais estridente é a que deve ser ouvida. Num outro momento, Nikki disse que o racismo era o tipo de crime que Trump se negava a repudiar. Aqui na ONU, como embaixadora do governo dele, ela terá um papel importante para direcionar os rumos da diplomacia americana. Outro cargo que está definido é o de secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano. O neurocirurgião Ben Carson, que disputou com Trump a indicação do Partido Republicano à presidência, aceitou o convite. A seguir, promotores da Espanha pedem a prisão de Neymar. Começa a decisão da Copa do Brasil. Promotores de justiça da Espanha pediram 2 anos de cadeia e multa correspondente a 36 milhões de reais para o Neymar. Ele, o presidente do Barcelona e o ex-presidente são acusados de fraude e corrupção na operação de transferência do brasileiro para o clube em 2013. A empresa do pai de Neymar, a NN Consultoria, declarou em nota que todos estão tranquilos e que os contratos foram firmados com respeito aos preceitos legais, éticos e morais. Começa hoje no Mineirão a decisão da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Grêmio. Galvão Bueno, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, William. Boa noite a todos. Aqui o Mineirão, mais um grande jogo no Mineirão. Uma final inédita. 2 gigantes no futebol brasileiro, mas que nunca decidiram a Copa do Brasil. O Grêmio já conquistou 4 vezes, que era o pentacampeonato, mas há 15 anos não conquista um título de importância nacional. O Atlético tem uma Copa do Brasil, que era o bicampeonato, mas foi campeão em 2014. O público vem chegando, uma certa dificuldade de chegar até o estádio. Os 2 times já chegaram. Vamos dar uma olhadinha. Olha a chegada apoteótica do Clube Atlético Mineiro, aí com muitos fogos de artifício. Os jogadores descendo, aí Robinho, esperança de gol. Aí a chegada do Atlético, o goleirão Vitor, garantia normalmente ali atrás. Vamos ver o Grêmio chegando. O Grêmio chegou. Vai acontecer o contrário daqui a uma semana lá em Porto Alegre, né? O Jeromel tá ali, ele deu sinal de positivo porque ele era dúvida, tá confirmado, vai jogar. Vamos fazer o seguinte, vamos até o campo conversar com o Guto Rabelo, com o Glauco Passa, para que eles tenham as notícias. O Guto, o Atlético tem alguns desfalques, né? Qual é o espírito do time? Porque precisa de um bom resultado em casa. Boa noite. Boa noite, Galvão, boa noite a todos. De superação, o Galo não tem nomes importantes hoje, como Leonardo Silva, Luan, Fred, mas aposta na boa fase do Robinho e do Prata. Eles marcaram 7 dos 8 gols do time na Copa do Brasil. A ideia é aproveitar o apoio da torcida e controlar o jogo desde o início. E no Grêmio, Glauco Passa? Boa noite, Guto. Boa noite a todos. Pois é, o Grêmio vem com 100% de força e confia muito no setor defensivo. Tomou só 3 gols nessa Copa do Brasil. Crê que pode fazer um bom jogo para levar bem a decisão para a Arena.
Galvão. Se me perguntarem o resultado, eu não tenho certeza nenhuma. Eu tenho certeza de uma coisa, William, Renata. Vamos assistir um grande jogo de futebol com muitas emoções. Dia de decisão. Obrigada, Galvão. Olha, o futebol na Globo é depois de A Lei do Amor. Em seguida, tem o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.